Boa noite a todos que nos assistem. Convidamos a todos para refletir junto às questões da paternidade divina e a prece intercessória. Queremos começar o nosso trabalho de exposição com uma leitura evangélica. E trouxemos do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, a Divaldo Pereira Franco, a lição 94. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas é a fé ardente que atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completado. E para iniciarmos a atividade, convidamos a todos para nos acompanhar mentalmente numa prece. Pai amado, divino amigo Jesus, queridos benfeitores da Sociedade Espírita Caminho da Luz, rogamos as vossas luzes e as vossas bênçãos para a nossa reflexão da noite. Sê conosco, Jesus, inspira-nos e envolve em tua amorosidade todos os irmãos nossos no universo. Que a tua paz nos abençoe e nos envolva. Que assim seja feito. Então, vamos iniciar a nossa reflexão da noite falando um pouquinho sobre a ação da prece. Na questão 662 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: pode-se com utilidade orar por outrem? E os espíritos respondem que sim, e nos levam a algumas reflexões. O motivo pelo qual nós estamos orando por outrem movimenta a nossa vontade de praticar o bem. E quando a nossa vontade é de praticar o bem, o que ocorre? Por sintonia, nós atraímos os bons espíritos que se associam a nós. E no comentário dessa questão, Kardec fala sobre o pensamento e a vontade. Tem um poder de ação que alcança além dos limites da esfera carnal. Então, o nosso pensamento e a nossa vontade têm um poder de ação imenso, que extrapolam os nossos limites da esfera física. E quando a nossa prece é ardente e sincera, essa prece atrai os bons espíritos que sugerem para aqueles a quem nós oramos, aqueles para quem nós estamos fazendo a intercessão nessa prece, sugerem a essa pessoa bons pensamentos, bons sentimentos e dão força para que elas possam enfrentar os embates da vida. E trouxemos também aqui na parte 4 do Livro dos Espíritos, que fala das penas e gozos futuros. Na questão 963 é perguntado: com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Então começamos aqui a refletir sobre a paternidade divina. São milhares de criaturas no universo. Será que Deus, nosso Pai Criador, se preocupa ou se ocupa com cada um de nós? E os espíritos respondem que Deus se ocupa com todos os seres que criou.
por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Então Deus se preocupa conosco, independente das nossas qualidades morais. Somos seus filhos, somos criaturas criadas pelo impulso da sua bondade. E no capítulo 28 do Evangelho, voltando para as questões da prece, prece por alguém que está em aflição. Então, há um interesse do aflito em continuar a prova? É uma questão que o Evangelho nos faz refletir. Se há um interesse do aflito em continuar a prova, a nossa prece intercessória vai servir para levar a eles energias, resignação de que necessitam. Então, nós podemos orar rogando que os bons espíritos fortaleçam a vontade da criatura no êxito da sua prova. Então, nesse caso, se forma uma corrente fluídica em torno daquele por quem nós oramos, que lhe fortalece a moral, que lhe ampara em suas necessidades. E no Evangelho, capítulo 27, no item 5, sobre a eficácia da prece, nós vamos encontrar reflexões e vamos lembrar da própria proposta do Cristo: pedi e obtereis, ajuda-te que os céus te ajudarão. Então, quando oramos por alguém que está em aflição, o que Deus vai conceder através das nossas preces são força, coragem, paciência, resignação e confiança para vencer essas provas. Como filhos divinos, jamais seremos abandonados pelo Criador. Deus está presente em toda parte, Deus está presente em nós. E se nós, pais e mães imperfeitos, quando os nossos filhos nos pedem algo, ou quando a vida dos nossos filhos exigem que nós façamos algo por eles, nós, almas imperfeitas, ainda eivadas de vícios egoísticos, fornecemos o melhor para a nossa prole. Imagina Deus, Pai Criador. A paternidade divina jamais vai faltar em relação a nós. Então, é importante lembrar também que na questão do orar, poderemos nos propor a 3 tipos de rogativa: pedir, louvar e agradecer. Gratidão pelas bênçãos que a vida nos concede, pelo nosso próprio viver, pelo nosso corpo físico, pela oportunidade reencarnatória, pelos desafios aos quais a vida nos chama e que através deles nós vamos encontrar em Deus e na paternidade divina coragem para ultrapassá-los. Então, a prece de gratidão, a prece de louvor, louvar a Deus pela natureza, louvar a Deus pelo nosso físico perfeito, louvar ao Pai pela própria fraternidade divina. Honrá-lo com a nossa gratidão constitui a prece de louvor. E o pedir? Estamos tratando aqui da prece intercessória. Pedir ao Criador por nós e por outrem. E quando rogamos por nós, é importante que nessa mentalização possamos estender os benefícios da nossa prece para outrem também. Um exemplo:
Se estamos orando que Deus proteja a vida e os destinos dos nossos filhos, é importante que possamos inserir nessa prece que todos os filhos do universo também sejam protegidos. E quando nós rogamos força, coragem, esperança para vencer as tribulações, é importante que a gente horizontalize esse pedido, tendo um olhar também para os nossos irmãos. E já vimos que a prece intercessória, ela fortalece aquele por quem nós oramos. E nós trouxemos do capítulo 74 do livro Fonte Viva algumas reflexões. Então nós vamos ler aqui o que Emmanuel coloca na entrada do capítulo. Capítulo 77 do livro Fonte Viva. O título do capítulo é Pai Nosso. Pai Nosso. Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Então, a grandeza da prece dominical, cada palavra nos traz um legado de ensinamento. Quando Jesus pronuncia Pai Nosso, na oração dominical, a força dessas palavras Pai Nosso tem uma fulguração de luz sublime, porque está se referindo ao Criador do Universo. Está também trazendo a solidariedade, a sublimação da coletividade. Pai Nosso, Pai de todos. E continuando, Emmanuel vai nos trazendo reflexões. Supremo doador da vida, se refere ao Pai como supremo doador da vida. Então, no contexto do nosso cotidiano, no contexto das nossas preces, Deus deve ser o princípio e a finalidade de todas as nossas tarefas. E o próprio Evangelho nos recomenda que a primeira atitude do cristão ao acordar, depois de uma noite de repouso, quando o espírito volta à vigília na casa física, é a prece. É sugerido que essa seja a nossa primeira ação. E Emmanuel vai trazendo reflexões que durante o nosso dia, durante o contexto das nossas vidas, é preciso começar e continuar em Deus. Porque na nossa vida cotidiana, se nós não começamos em Deus e não continuamos nele, nós podemos nos perder. E o nosso trabalho vai ser um movimento ruidoso e inútil. Então é importante estar conectado com Deus. E como se dá essa conexão? Não há necessidade que a gente fique orando todas as horas, mas há necessidade que ao iniciar uma tarefa, se eleve o pensamento ao Criador para que ela seja bem executada. E durante os percalços dessa tarefa, que a nossa fé não nos falte, que o nosso pensamento se eleve a Deus para que possamos reabastecer as nossas energias. E Emmanuel continua refletindo. O Espírito Universal do Pai, o Espírito Divino, deve estar nas nossas ações de pensar, de falar e de ensinar. Porque quando o pensamento, quando a fala, quando o ensino destoa das verdades celestes, destoa da moral ensinada pelo Evangelho de Jesus,
nós não estaremos realizando com eficácia, com proatividade, a nossa parcela dentro da vida. E Emmanuel continua refletindo nesse capítulo 77, cujo título é Pai Nosso, que depois de Deus, a humanidade deve ser a meta de todas as nossas ações, porque como seres gregários vivemos em coletividade e a lei divina nos ensina que precisamos uns dos outros. Nós nos interdependemos e é nas relações sociais, nas relações familiares, nas relações profissionais que nós vamos fazendo trocas e aprendizados recíprocos. Então, nós precisamos um do outro. E Emmanuel coloca que todos os triunfos do mundo e todos os fracassos do mundo, de alguma forma, nos pertencem, porque nós fizemos parte da sociedade humana, somos seres interdependentes, estamos no planeta com a finalidade de aprendizado do amor, de vencimento das imperfeições, de destruição do egoísmo, do orgulho, cuja as plantas ainda estão enraizadas em nós, almas. E Emmanuel coloca que a dor do vizinho, o erro do irmão, nos afetam por dentro. E hoje, no contexto social que o planeta atravessa, que estamos vivendo esse momento intenso, esse momento doloroso da pandemia do Covid-19, nós percebemos essa realidade que Emmanuel traz aqui. Por mais que estejamos em paz, por mais que tudo esteja bem com as nossas famílias, nós não conseguimos ser felizes, porque nós estamos tendo um olhar, o outro está sofrendo. Pessoas estão perdendo familiares. Nós espíritas sabemos que nada foge ao olhar divino, que essas almas estão retornando em tempo previstos, com compromissos pré-agendados diante de um passado milenar, onde compromissos foram rompidos, afastamentos da lei de Deus aconteceram, mas é importante que a compaixão nos toque, porque as pessoas estão sofrendo. Os familiares que partem deixam o vazio da saudade, e a doença trazida pela epidemia inspira cuidados, e aquele momento de gratidão, aquele momento de iniciar a vivência desse luto, não existe esse adeus, porque esses corpos são sepultados de forma solitária a fim de prevenir as outras pessoas para que a doença não se dissemine. Então, nós percebemos essa dor. Então, a dor do outro nos toca, o erro do irmão nos toca. E Emmanuel ainda coloca que os soluços no orbe repercute de um hemisfério ao outro. Então, esse momento nós somos tocados de compaixão. E a prece intercessória é uma das ferramentas que é importante, é imprescindível que nós possamos fazer uso. Orar ao Pai, para que Ele se apiede desse sofrimento. Orar ao Criador, pedindo que todas as criaturas tenham força. Orar ao Pai para que nos proteja e orar a Ele para que proteja toda a família humana. E o resultado dessa prece, quando partida de um coração sincero,
quando partida da nossa vontade, das nossas vibrações amorosas, vão levar ao objeto de nossas preces força, coragem para superar esses momentos de dor. E Emmanuel continua: sem o amor a Deus e à humanidade, não estaremos suficientemente seguros na oração. Sem nos associarmos ao propósito divino, nossa prece será apenas um eu quero. Então, o que é importante nós guardarmos dessa reflexão de Fonte Viva, capítulo 77, a importância da coletividade, a importância da família humana, a importância de nós visualizarmos um objetivo sublime na vida. Nós não estamos na encarnação para vivermos uma carreira solo. Nós somos interdependentes, com a família humana que está situada em vários cantos do orbe. E a pandemia vem nos lembrar disso, nos coloca em isolamento social para que nós repensemos os nossos valores, repensemos quais eram os objetivos primordiais da nossa vida até aqui. Fomos retirados do contexto de ir e vir e de continuar fazendo a nossa vida do jeito que estávamos. Deus, como Pai Criador, nos dá a liberdade de escolha através do livre-arbítrio. E Jesus, através do seu evangelho, nos aponta o caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o evangelho do Mestre, se pudesse ser resumido em poucas palavras: fazer para o outro aquelas coisas que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. Então, pensar na coletividade, pensar na humanidade. E através da presença viva de Deus, na seleção do nosso cotidiano, nas melhores escolhas, e através da presença viva do irmão em humanidade, estender o nosso olhar, saindo de nós, do nosso ego, para o entorno, para o universo, nós veremos que as dores campeiam. E se nós almejamos paz, se nós almejamos proteção, se nós almejamos respeito, se nós temos esperança, o outro também almeja todas essas coisas. Aproveitemos, meus amigos, esse momento grave pelos quais a humanidade atravessa, para olharmos para dentro de nós, refletirmos sobre a nossa intimidade, sobre onde nós estamos colocando os nossos valores, o que estamos fazendo dos talentos que o Criador nos confiou. Talento da vida, a encarnação, quando tantas almas no mundo dos espíritos esperam essa chance. Talento da inteligência, talento da saúde, talento das habilidades, talento da própria vida. Que nessas reflexões possamos perceber que
O caminho de enterrar o talento ou os talentos que a vida nos oferece não será o melhor caminho para nós, alma, em crescimento. E fica a reflexão, a paternidade divina. Deus se importa com todos nós, independente das viciações que ainda carregamos enquanto alma. Ele repousa sobre nós o seu olhar de Pai, e Deus não quer destruir a raça humana. Quando acontecem os flagelos destruidores, como o que nós estamos vivendo, são impulsos para que a humanidade progrida de uma forma mais eficaz. Mas será que não teria outro caminho? E Kardec recebe, como resposta dos espíritos, tem outros caminhos, sempre existiram outros caminhos. Deus vem nos chamando ao longo da estrada do progresso. E Jesus é a presença viva dessa paternidade divina. Então nós somos chamados constantemente, mas nem sempre nós ouvimos esse chamado. Nem sempre nós escolhemos e nos permitimos viver a vida de acordo com esse chamado. E de tempos em tempos, esse chamado se intensifica. Em epidemias, tivemos as grandes guerras, tivemos a gripe espanhola, tivemos outras tantas doenças que assolaram o planeta e hoje temos a pandemia do Covid-19. E a presença dessa pandemia não anula a paternidade divina. Deus está presente, Deus está com os olhos atentos. Então, que possamos cooperar na obra da criação, que possamos dar a nossa colaboração, a nossa minúscula dádiva para os nossos sofrimentos e principalmente para os sofrimentos dos nossos irmãos. A prece é uma ferramenta poderosa. Quando oramos, pensamos em Deus, nos ligamos a Ele e as rogativas partem de nossos corações em direção aos páramos mais altos. Quando a prece é sincera, quando essa prece visa não só o bem-estar pessoal, mas o bem-estar coletivo. E do alto, os benfeitores do mundo maior jorram através da permissão divina luzes sobre aqueles por quem oramos. E essas luzes penetram essas almas em forma de coragem, de perseverança e de força. Confiemos nessa paternidade divina. Deus é o grande timoneiro da nau das nossas vidas. E tudo passa, já nos traz Maria de Nazaré. E Francisco Cândido Xavier nos relembra essa mensagem. Na vida tudo passa, as horas felizes passam, as horas de dores passam. Confiemos e continuemos em frente, como nos dizem os benfeitores. Quem serve, prossegue. E não esqueçamos, queridos irmãos da família humana, colaboremos com o Criador através das nossas preces intercessórias e através da mudança
de nossas atitudes individuais. Que Deus e Jesus nos fortaleça e que a proteção do Pai nunca nos faltou, não nos falta e jamais faltará. Que a paz de Jesus permaneça em nós. Gratidão, amigos.